Imagine um homem sentado em seu escritório em Viena, no início do século XX. Um ambiente silencioso, livros por todos os lados, e uma mente inquieta tentando decifrar os segredos mais profundos da alma humana. Esse homem é Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Ele não falava apenas do presente, mas ousava olhar para o futuro da sociedade, prevendo dilemas que ainda hoje parecem atuais. Freud acreditava que o progresso humano não traria apenas conforto e avanços tecnológicos. Para ele, cada passo que a civilização desse no sentido do controle e da ordem também traria novos conflitos internos. O que parecia ser um caminho de evolução, escondia também uma semente de sofrimento. É como se cada conquista viesse acompanhada de um preço invisível. Enquanto muitos sonhavam com um futuro de liberdade e felicidade plena, Freud enxergava algo diferente. Ele via que os desejos mais íntimos do ser humano nunca poderiam se alinhar totalmente às exigências da sociedade. Esse choque, segundo ele, seria eterno. Não importa o quanto avancemos, a tensão entre o que queremos e o que é permitido sempre estará presente. Mas Freud não parou por aí. Ele também ousou prever que o avanço da ciência abalaria as estruturas mais antigas da humanidade, as crenças religiosas. Para ele, quanto mais a razão e o método científico se fortalecessem, mais frágeis ficariam as respostas oferecidas pela fé. E isso abriria espaço para uma crise existencial nunca antes vista. Outra previsão sombria de Freud dizia respeito à repressão dos instintos. Segundo ele, a sociedade exige que controlemos nossos impulsos de prazer, agressividade e até mesmo individualidade. Porém, essa repressão constante não desaparece. Ela se acumula dentro de nós e se transforma em sintomas, doenças psíquicas e sofrimento. Era como se cada regra tivesse um custo emocional oculto. E talvez uma de suas previsões mais perturbadoras fosse sobre a busca incessante por prazer. Freud dizia que, para escapar da dor inevitável da vida, as pessoas recorreriam cada vez mais a distrações, vícios e prazeres momentâneos. Uma corrida sem fim atrás de pequenas doses de felicidade, mas que nunca seriam suficientes para preencher o vazio interno. Ao ler essas ideias hoje, mais de um século depois, é impossível não se perguntar: será que Freud tinha razão? Olhando para o mundo atual, com tanta ansiedade, crises de identidade, aumento de vícios e a perda de certezas, parece que suas previsões não só foram ousadas, mas incrivelmente precisas, como se ele tivesse lançado um olhar além do tempo. Nos próximos minutos, vamos mergulhar em cada uma dessas 5 previsões de Freud sobre o futuro da sociedade. Você vai perceber que, mesmo escritas em livros antigos, elas descrevem de forma assustadora muitos dos problemas que enfrentamos hoje. Prepare-se, porque essa viagem pela mente de Freud pode mudar a forma como você enxerga o mundo. Freud acreditava que quanto mais a civilização avançasse, mais cresceria também a sensação de desconforto interno. Para ele, havia uma contradição inevitável. Ao tentar controlar a natureza, reduzir riscos e aumentar a segurança, o ser humano acabava criando novas fontes de angústia. É como se o progresso viesse sempre acompanhado de uma sombra. No livro O Mal-Estar na Civilização, Freud explica que a promessa de felicidade nunca poderia ser cumprida totalmente. A civilização nos protege de perigos externos, mas cobra um preço. Abre mão de prazeres imediatos, reprime impulsos e impõe normas rígidas. O resultado é um sentimento constante de insatisfação, como se sempre faltasse algo. Pense em nossa rotina atual. Vivemos cercados por conforto, tecnologia e facilidades que Freud jamais poderia imaginar. Ainda assim, nunca houve tantos casos de ansiedade, depressão e crises de identidade. Isso é exatamente o que ele previa. O ser humano moderno, mesmo com todas as conquistas, não consegue escapar do mal-estar profundo de existir. Segundo Freud, o progresso não nos liberta da dor,
apenas a troca de lugar. Antes sofríamos com fome, doenças ou guerras. Hoje sofremos com solidão, pressões sociais e excesso de expectativas. Nossa angústia se tornou mais silenciosa, mas não menos intensa. E justamente por isso é ainda mais difícil de lidar, porque se esconde sob a aparência de uma vida normal. Essa previsão de Freud nos convida a olhar para dentro. Ele não dizia que o progresso era ruim, mas alertava que nenhuma conquista externa poderia curar a insatisfação interna. É por isso que muitos de nós, mesmo rodeados de oportunidades e avanços, sentimos um vazio constante. O preço da civilização é o aumento da ansiedade e a eterna busca por algo que parece inalcançável. Freud dizia que dentro de cada um de nós existe uma batalha invisível. De um lado estão nossos desejos, impulsos e vontades mais íntimas. Do outro, as regras, leis e expectativas impostas pela sociedade. Esse choque não é passageiro nem recente. Para ele, é uma tensão que sempre existirá e acompanhará a humanidade em qualquer época da história. Na obra O Mal-Estar na Civilização, Freud afirma que o indivíduo precisa renunciar a parte de seus desejos para viver em comunidade. Isso significa abrir mão de prazeres imediatos, controlar instintos e aceitar limitações. Sem isso, a sociedade seria caótica. Mas esse sacrifício nunca é feito sem custo. Cada renúncia gera frustração, ressentimento e até revolta interna. Basta olhar para a nossa vida cotidiana. Quantas vezes você já quis dizer ou fazer algo, mas se conteve porque não seria adequado? Essa autocensura acontece o tempo todo, no trabalho, nas relações pessoais e até em nossos pensamentos. É como se sempre houvesse uma barreira invisível entre o que queremos e o que podemos realmente fazer. Freud acreditava que essa luta constante nunca teria um vencedor definitivo. Se seguirmos apenas os desejos, caímos no caos. Se seguimos apenas as regras, sufocamos nossa individualidade. O resultado é um equilíbrio instável, em que vivemos tentando negociar entre prazer e obediência. E é justamente dessa tensão que surge grande parte do nosso mal-estar. Essa previsão de Freud explica por que tantas pessoas vivem com a sensação de estarem presas a uma rotina, a um papel ou a um conjunto de expectativas sociais. Mesmo quando conquistamos liberdade em alguns aspectos, sempre existem normas e limites que nos lembram. O que queremos profundamente quase nunca coincide com o que o mundo nos permite. Freud via a religião como uma tentativa da humanidade de lidar com o medo, a incerteza e o desconhecido. Para ele, as crenças religiosas surgiam como um consolo, uma forma de oferecer sentido à dor e à morte. Mas, ao mesmo tempo, acreditava que esse alívio tinha prazo de validade. Quanto mais a ciência avançasse, mais frágeis ficariam essas respostas. Em O Futuro de uma Ilusão, Freud escreveu que a religião funciona como uma espécie de ilusão coletiva. Ela promete segurança e ordem, mas não pode resistir indefinidamente ao poder das descobertas científicas. Ele previa que a razão e o conhecimento, pouco a pouco, abalariam as certezas religiosas, deixando a humanidade diante de um grande vazio existencial. Para Freud, essa mudança não seria simples. Quando a fé perde força, as pessoas precisam encarar um mundo sem garantias absolutas. A ciência explica como as coisas funcionam, mas não oferece conforto emocional. A perda dessa muleta deixaria muitos desamparados, gerando crises de identidade e a sensação de que estamos sozinhos no universo. Se olharmos para o mundo atual, podemos ver sinais dessa previsão. A cada avanço científico, antigas crenças são questionadas. Questões como a origem da vida, a evolução do ser humano e até a exploração do espaço mostram que as explicações tradicionais já não bastam. Isso gera tanto maravilha quanto medo. Afinal, a ciência mostra o real, mas não dá um porquê último.
Freud acreditava que o futuro da humanidade passaria por essa transição dolorosa. Sair de um mundo guiado pela fé para um mundo orientado pela razão. Mas essa passagem, para ele, jamais seria tranquila. Quanto mais a ciência avançasse, mais sentiríamos a falta de respostas existenciais que ela não pode nos oferecer, aumentando nossa angústia. Freud acreditava que a sociedade, para funcionar, precisa impor limites aos instintos humanos. Desejos ligados ao prazer, à agressividade e até à individualidade são constantemente reprimidos em nome da convivência. Mas essa repressão, segundo ele, não desaparece. Ela se acumula no inconsciente e retorna disfarçada, gerando sintomas, neuroses e sofrimentos psicológicos. No fundo, é como se vivêssemos em permanente contenção. Queremos expressar nossa sexualidade, nossos impulsos de liberdade, até mesmo nossa raiva. Porém, desde cedo aprendemos que muitas dessas expressões não são permitidas. E quanto mais tentamos esconder esses impulsos, mais eles se manifestam de formas indiretas, criando ansiedade, medos ou compulsões. Freud via essa repressão como inevitável, mas também como perigosa. Uma sociedade sem limites seria caótica, mas uma sociedade que reprime demais seus indivíduos adoece mentalmente. Ele acreditava que grande parte das doenças psíquicas modernas nasce justamente desse excesso de controle que exercemos sobre nós mesmos, em nome da ordem social. Quando olhamos para os dias de hoje, percebemos como essa previsão é atual. Vivemos em um mundo que cobra perfeição, produtividade e autocontrole constantes. Mostrar fragilidade, desejos ou vulnerabilidades ainda é visto como sinal de fraqueza. O resultado? Pessoas cada vez mais pressionadas, incapazes de lidar com seus próprios instintos, presas em um ciclo de repressão e culpa. Freud diria que esse preço psíquico da repressão é inevitável. Quanto mais tentamos parecer civilizados, mais nos distanciamos daquilo que somos em essência. E essa distância gera sofrimento. Para ele, compreender e aceitar nossos instintos não significa viver sem regras, mas reconhecer que ignorá-los totalmente é abrir caminho para doenças da mente. Freud acreditava que a vida humana está inevitavelmente ligada à dor e ao sofrimento. Para suportar essa condição, desenvolvemos estratégias de fuga. Buscamos pequenas doses de prazer que aliviam, ainda que por instantes, a dureza da realidade. Segundo ele, quanto mais a sociedade evoluísse, mais as pessoas se perderiam nessa busca incessante por distrações. Essa previsão soa quase profética quando olhamos para o presente. Hoje, estamos cercados por prazeres instantâneos, redes sociais, consumo, entretenimento sem fim, drogas, álcool, comida em excesso. Tudo isso funciona como válvula de escape para um mal-estar que nunca desaparece por completo. Freud já dizia que o prazer seria usado como anestesia contra a dor da existência. Mas para ele havia um problema. Nenhum prazer é duradouro. Assim que a satisfação termina, o vazio volta a se manifestar. Isso cria um ciclo interminável de busca, onde sempre queremos mais, mas nunca encontramos uma paz verdadeira. É como se estivéssemos correndo atrás de algo que, no fundo, sabemos que nunca vai se completar. Freud via nessa busca sem fim um risco de autodestruição. Quanto mais nos apoiamos em prazeres superficiais, mais nos afastamos de uma reflexão profunda sobre quem somos e o que realmente queremos da vida. O prazer imediato nos distrai, mas também nos mantém presos a um labirinto onde cada saída leva a outra forma de insatisfação. Essa previsão se confirma no mundo moderno. Basta olhar em volta. Nunca tivemos tanto acesso a prazeres e, paradoxalmente, nunca estivemos tão ansiosos, dependentes e insatisfeitos. Freud não condenava o prazer, mas nos lembrava que usá-lo apenas para fugir da dor é como beber água salgada. Quanto mais consumimos, mais sede sentimos. Ao revisitar as 5 previsões de Freud,
percebemos que elas não são apenas reflexões sobre a psique humana, mas alertas sobre os desafios da civilização. O aumento da ansiedade, o conflito entre desejos e normas, o enfraquecimento das crenças, a repressão dos instintos e a busca constante por prazer formam um quadro complexo. Freud nos convida a olhar para nós mesmos. Essas previsões mostram que o progresso tecnológico e social não resolve os dilemas internos do ser humano. Pelo contrário, muitas vezes os exacerba. A pressão para se adequar, a frustração de desejos reprimidos e a sensação de vazio diante da modernidade criam um cenário que, de certa forma, Freud já antecipava. Se olharmos para o mundo contemporâneo, fica claro que essas ideias não perderam relevância. A ansiedade é uma epidemia global. O prazer imediato se tornou um refúgio para escapar do tédio ou da dor. E a tensão entre normas sociais e desejos individuais continua a gerar conflito. Freud estava tentando nos mostrar que entender essas forças é crucial para viver melhor. Compreender o que Freud previa não significa aceitar passivamente o sofrimento. Pelo contrário, é uma oportunidade de refletir sobre nossas escolhas, nossos hábitos e a forma como lidamos com a realidade. Reconhecer esses padrões é o primeiro passo para desenvolver estratégias mais conscientes de equilíbrio emocional e satisfação pessoal. No fim, as previsões de Freud funcionam como um espelho. Elas nos permitem perceber que, apesar do avanço da civilização, ainda carregamos dentro de nós desejos, medos e fragilidades que não desaparecem. A sociedade evolui, mas a alma humana continua desafiadora, complexa e cheia de nuances que precisam ser compreendidas para que possamos encontrar alguma paz. Ao olhar para o futuro pela lente de Freud, percebemos que os desafios humanos não estão apenas fora de nós, mas também dentro. A sociedade pode oferecer avanços, conforto e conhecimento, mas não pode eliminar o conflito entre nossos desejos, a frustração de nossas expectativas e a busca constante por prazer que nos protege da dor. As previsões de Freud nos lembram que, apesar da tecnologia, da ciência e do progresso, ainda somos profundamente humanos. Ansiedade, repressão, conflito interno e insatisfação fazem parte da experiência de viver. E talvez a lição mais valiosa seja aprender a conviver com essas forças, reconhecendo-as e buscando equilíbrio, em vez de lutar contra elas. Freud não nos deixou receitas prontas, mas nos deu ferramentas para reflexão. Entender o que sentimos, por que buscamos prazer incessantemente e como lidamos com as regras da sociedade, pode nos tornar mais conscientes de nossos padrões e escolhas. É como acender uma luz em meio à complexidade da mente humana. Assim, cada uma das 5 previsões de Freud deixa um convite: olhar para dentro, compreender a nós mesmos e as forças que nos moldam, e aprender a navegar na tensão entre desejo e realidade. A sociedade muda, mas nossa psique permanece complexa e fascinante, exigindo atenção e cuidado constante. No fim, podemos perceber que Freud não estava apenas descrevendo problemas, mas nos oferecendo uma perspectiva única para lidar com eles. Suas ideias continuam atuais, quase um mapa para entender o comportamento humano no século XXI. E essa compreensão, acima de tudo, pode nos ajudar a viver de forma mais consciente, plena e verdadeira. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever e deixar seu gostei. Obrigado e até o próximo vídeo.